6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, também em nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais realiza hoje às 2h30 da tarde uma cerimônia alusiva aos 30 anos de funcionamento do satélite de coleta de dados. No último dia 9 foi comemorado os 30 anos do satélite, um dos primeiros em operação no Brasil. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Declaração do imposto de renda tem prazo estendido em 2023. INSS pede suspensão de processos de revisão da vida toda. Emprego formal na indústria cresce 20% em São José dos Campos. Não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de carnaval. Vacinação contra a febre amarela é reforçada em Ubatuba. Quase 400 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP ano base 2020. Estado de São Paulo cria grupo de trabalho para regulamentar medicamentos à base de canabidiol. Corinthians tenta rescisão do contrato de Luan. Elon Musk prepara a oferta bilionária para comprar o Manchester United. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h. Repita. 7h. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h04. Repita. 7h04. E antes de começar o jornal aqui, Giovana, Sena, Eloy, ouvinte do Jornal da Manhã, fazer uma menção aqui. Hoje é o dia de combate, Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Aqui na região temos aqui o Joel Oliveira, que faz um trabalho extraordinário, de formiguinha ainda, a LuckTech, né? E de combate ao câncer infantil. O Joel passou por isso na família dele, um filho dele, infelizmente, acabou perdendo a vida para a doença. A gente sabe, quando alguém é diagnosticado com essa doença, já tira o chão, né? Um amigo, um ente querido, uma pessoa comum, na verdade, você nem conhece, mas fica sabendo que a tal pessoa está com essa doença. Infelizmente, isso mexe com o seu íntimo, né? Agora, quando é uma criança, a coisa é muito pior ainda. Então, um abraço aí ao Joel, que fez trabalho extraordinário, maravilhoso na LuckTech e tem conseguido apoio de muitas empresas, mas ainda o trabalho continua. É importante, né, Clemente, sempre frisar, né, por isso que levar a criança, né, desde bebê, assim, desde recém-nascido, nas consultas é importante, acompanhamento médico, porque diagnosticar precocemente o câncer, a chance de cura é muito maior, né? E também eu gostaria, assim, de falar sobre o trabalho que o GAC realiza em São José dos Campos. Exatamente, também, isso. né, que é um hospital que recebe ajuda do governo, referência aqui na nossa região, e que faz um trabalho muito importante, né, para todas as famílias e principalmente para as crianças que passam por essa situação. 7h05. Repita. 7h05. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem a medida provisória que reestrutura o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A MP foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Nesta retomada, o programa terá 50% das unidades reservadas para famílias com renda de até R$ 2.640, a chamada faixa 1. Os contratos e os registros das moradias do programa serão feitos preferencialmente no nome da mulher. O governo ainda deve abrir financiamentos para imóveis novos e usados em áreas urbanas e rurais. O programa também vai incluir pessoas em situação de rua na lista de possíveis beneficiários da iniciativa. Além disso, Minha Casa Minha Vida ainda deve ampliar o número de unidades e repasses para a locação social. Este programa é voltado para moradores de áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8.000 e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96.000.
O plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou em sessão extraordinária realizada ontem o projeto de lei que confere aos guardas civis municipais o direito ao tratamento diferenciado em casos de cumprimento de pena nos presídios do Estado. O projeto é de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB, e do deputado Tenente Coimbra, do PL. A proposta busca equiparar os direitos de agentes das guardas civis municipais do Estado aos tidos pelas polícias militar e civil de São Paulo. De acordo com o texto aprovado, os agentes de segurança pública municipal que estiverem em custódia em penitenciárias do Estado terão direito a celas especiais isoladas dos demais presos. A proposta estabelece que os guardas civis poderão ser mantidos também em estabelecimentos destinados apenas para esses agentes. O número de brasileiros em Portugal que pediram ajuda para regressar ao Brasil em 2022 cresceu quase 4 vezes em comparação ao ano de 2021. Desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado no país europeu são os principais fatores para este cenário. O programa de apoio ao retorno voluntário e à reintegração da Organização Internacional para as Migrações viu o número de pedidos de ajuda subir nos últimos meses em Portugal. Tendo por base os dados de 2022, inscreveram-se em média cerca de 80 pessoas por mês no programa. De todos os que procuram apoio, 92% são brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade. Aí eu acho que entra também o lado da pessoa, né? Que ela vou embora, né? O Brasil tá ruim, eu vou embora, levanto dinheiro para ir embora e vai embora. Chega lá, dá de cara na porta, não é fácil. A gente sabe que a situação é complicada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente em Portugal, nesses países onde a procura por um emprego acaba sendo maiores, né? Então a gente sabe que isso não é fácil. Tem acompanhado pela internet, no YouTube, pessoas que deixaram o país e foram embora para Portugal. Algumas delas deram certo, outras não. E acontece isso, a maioria volta para casa, né? Volta para casa e pior do que foi, infelizmente. Começam hoje as inscrições para o concurso da Petrobras para nível técnico. São 1.119 vagas. Dessas, 373 são para preenchimento imediato e 746 para formar cadastro reserva de pessoal. As inscrições vão até 17 de março e devem ser feitas pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79. O edital e os requisitos para cada área podem ser consultados no site da Sebrasp, organizadora do concurso. A remuneração mínima inicial é de R$ 5.500 e os cargos são de nível técnico júnior em diversas áreas. É preciso ter ensino médio completo e formação técnica para concorrer. Os candidatos aprovados, quando convocados, poderão trabalhar em qualquer área ou unidade da Petrobras. E o concurso da Mega Sena foi realizado na noite de ontem em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio estimado para o próximo sorteio subiu para R$ 53 milhões. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 14, 19, 32 e 45. Repita. 07, 08, 14, 19, 32 e 45. 55 apostas acertaram 5 números e receberão o prêmio de R$ 35 mil. Já 4.600 apostas acertaram 4 números e recebem um prêmio de R$ 500. Nesta semana, a Mega Sena tem sorteios ainda amanhã e no sábado. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista aqui no trecho de São José dos Campos, ali próximo da Revap, quilômetro 144, pela pista marginal, no sentido São Paulo. Problema por lá, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, é o excesso de veículos. Também tem problemas a partir de Guarulhos, tráfego intenso na pista expressa, no sentido São Paulo, ali a partir do quilômetro 205, e o problema é o mesmo, excesso de veículos. Depois tem obras pela pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, no sentido São Paulo também, quilômetros 214 e 218. E logo na sequência, logo depois aí desse segundo trecho onde tem obras, no 218, o trânsito segue complicado por conta também do excesso de veículos. A chegada a São Paulo nesse momento, pela Dutra, segundo informações da concessionária, embora com trânsito intenso, não apresenta pontos de lentidão. Mesma condição aí da rodovia Ayrton Senna,
trânsito vai fluindo neste momento. Está bastante intenso ali depois de Guarulhos para quem segue em direção a São Paulo, mas pelo menos neste momento, segundo informa a concessionária, não há pontos de retenção. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem também. Nesse sentido, não há problemas agora. Tem para todos os gostos, tem trecho com sol, tem trecho com tempo nublado, tem trecho com neblina, ou seja, embora com trânsito livre, o motorista tem que tomar cuidado com essas... Só não tem neve, né, Lóis? Só faltou neve, Clemente. E não tem chuva também, pelo menos chuva. Por enquanto melhor, não, né? Mas precisa tomar cuidado, viu? Principalmente aquele trecho ali próximo do túnel, próximo ali da entrada de Santo Antônio do Pinhal, tem bastante neblina agora, o motorista, claro, tem que ficar bastante atento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito normal e tempo nublado neste momento. A mesma condição, inclusive, da rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, também com tempo nublado. No caso da Tamoios, tem obras também a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem nesse momento com tempo normal de espera para embarque, algo em torno de 30 minutos aproximadamente, e tem tempo bom, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7h13. Repita. 7h13. E a Receita Federal informou ontem que o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, ano base 2022, começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Normalmente, o prazo de entrega vai até o final do mês de abril, como aconteceu no ano passado. Com isso, os contribuintes terão nesse ano um prazo maior para apresentar o documento ao fisco. De acordo com a Receita Federal, a alteração tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. Este modelo de declaração permite o preenchimento de quase todas as informações de forma automática. O imposto de renda, o pessoal vai ter um prazo maior, mas com certeza o último dia que vai marcar, né? Então, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, enfim, né, Eloy? Todo mundo deixa para a última hora mesmo, né? A gente brasileiro tem esse péssimo hábito, né? E aí o que acontece? Aí no último dia, no último minuto, o site da Receita fica sobrecarregado e aí bate o desespero, né? Bate o desespero. Então, às 23 horas e 59 minutos, dia 31 de maio. Aí já viu, né? Então aproveita, aí já... prazo, fica apavorado. Vai pagar multa. Vai pra malha fina, enfim, né? É complicado. Então já aproveita, já começa a separar a documentação até o final do mês agora de fevereiro. As empresas têm que entregar também o informe de rendimentos, né, para todos os funcionários. Já vai preparando, não deixa para maio, não. Agora isso é um saco, né? Vamos falar a verdade, né? Imposto de renda. Não só é um saco, como custa caro, né? Viver no Brasil não é barato, viu? Verdade. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, realiza hoje uma cerimônia alusiva aos 30 anos de funcionamento do satélite de coleta de dados, SCD-1. A cerimônia acontece às 2h30 da tarde. No último dia 9, o INPE comemorou 30 anos de operação do satélite SCD-1, Satélite de Coleta de Dados 1. Os SCD-1 e 2 foram de extrema importância para o Programa Espacial Brasileiro por serem os primeiros satélites totalmente desenvolvidos e operados em órbita pelo Brasil. O SCD-1 foi projetado para uma vida útil de 1 ano, mas superou todas as expectativas. E hoje, passados 30 anos no espaço, ainda continua retransmitindo os dados. Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h19. Repita. 7h19.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pediu que o Supremo Tribunal Federal, o STF, suspenda todos os julgamentos que envolvam a chamada revisão da vida toda. A medida valeria até que o julgamento sobre o tema seja concluído em definitivo na Corte. No ano passado, o plenário do STF decidiu que o mecanismo da revisão da vida toda é constitucional. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 1994 podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias, o que pode aumentar os rendimentos de parte dos aposentados. Na manifestação ao STF, apresentada por meio da Advocacia Geral da União, o Instituto afirma que tem total disposição de cumprir a decisão, mas argumenta que ainda é possível apresentar recurso. E os empregos com carteira assinada na indústria em 2022 em São José dos Campos cresceram 20% em relação a 2021, de acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No ano passado, a cidade registrou um saldo positivo de 1.760 postos de trabalho no setor industrial contra 1.470 em 2021. O setor da construção civil também obteve excelente resultado no ano passado, saltando de 277 postos em 2021 para um saldo de 1.069 no ano passado. Se for considerado a média da indústria mais o setor de construção civil, o crescimento do número de empregos formais nos dois setores foi de 62%, chegando a 2.829 postos de trabalho. Em números gerais, já considerando os ajustes mensais, São José dos Campos fechou 2022 com um saldo positivo de 8.852 postos de trabalho. Não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de carnaval nos dias 20, segunda-feira, e 21, terça-feira. A informação foi dada pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Já na quarta-feira de cinzas, o início do expediente será ao meio-dia, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. E a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí iniciou a implantação do Grupo de Operações com Cães para reforçar as ações de segurança no município. Nessa primeira fase, 4 guardas civis municipais passaram por treinamentos de técnica de emprego de cães em ações policiais no canil da Força Aérea Brasileira e Guarda Civil de São Paulo. Os agentes receberam capacitação para operar em atividades de busca e localização, farejamento e imobilização de suspeitos com auxílio desses animais. Isso em ocorrências como controle de distúrbio civil, identificação de entorpecentes e localização de vítimas em desastres naturais. Os cães também terão papel importante nas ações de salvamento da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Inicialmente, o programa vai contar com o auxílio de 2 cães policiais. Surto de sarampo, o risco nas Américas é o mais alto nos últimos 30 anos. Risco de surto de sarampo no continente americano chegou ao maior patamar dos últimos 30 anos. O alerta é da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A ameaça de explosão no número de casos decorre da baixa cobertura vacinal nos últimos anos. Desde 2016, o continente estava livre do sarampo, mas a queda na adesão à vacinação fez a doença retornar em alguns países, como o Brasil, de acordo com Ana Caetano, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia. Apenas no último ano, o país reduziu pela metade a cobertura vacinal, o que provocou a expansão da contaminação, principalmente por casos trazidos de outros países que entraram não apenas no Brasil, mas também na Argentina e no Chile. Dados apontam que em 2021, apenas 6 países do continente americano atingiram o nível recomendado de 95% de cobertura com 2 doses. Já outros 10 países ficaram abaixo de 80% na cobertura vacinal. No Brasil, entre 2018 e 2021, foram 26 mortes por sarampo notificadas em crianças menores de 5 anos. Na década de 1980, foi registrada apenas uma morte. O vírus do sarampo é altamente contagioso e a vacinação é a melhor forma para evitar a contaminação.
Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h24. Repita. 7h24. E na madrugada de ontem, 2 homens foram encontrados mortos na fábrica da MWL em Caçapava. Eles eram vigilantes no local. Os corpos das vítimas foram encontrados após um terceiro agente de segurança acionar a polícia por não conseguir contato com os colegas. A polícia foi até o local, que está sem atividade, e encontrou os corpos na parte interna da fábrica. As vítimas apresentavam escoriações pelo corpo e marcas de tiro na região da cabeça. Ninguém foi preso. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo publicou ontem no Diário Oficial a formação de um grupo de trabalho para regulamentar a lei que cria a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol. Os participantes deverão, entre outras obrigações, analisar e propor protocolos assistenciais e sanitários em vigência, além de fluxos para a distribuição e dispensação destes medicamentos. E ainda elaborar a proposta para a implantação da política em todo o estado para adequar a temática do uso de cannabis medicinal aos padrões da saúde pública estadual. A Secretaria de Saúde de Ubatuba realiza amanhã para reforçar a importância, ou melhor, realiza a campanha para reforçar a importância da vacinação contra a febre amarela. Segundo a pasta, a preocupação se dá por conta do surgimento de altos índices ligados à doença em municípios de Minas Gerais e do Paraná, principalmente por alguns fazerem divisa com São Paulo. Com a proximidade do carnaval, a recomendação é para que a população não vacinada busque pela imunização o quanto antes, pontuou a saúde. Em Ubatuba, os casos suspeitos de febre amarela são monitorados pela prefeitura e a recomendação é procurar a UBS mais próxima para informações sobre a imunização. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Parece gravação, mas não é gravação não, tá? É ao vivo mesmo aqui no Jornal da Manhã. É que o tempo para esta quarta-feira não vai ser muito diferente do que a gente já viu na segunda, na terça. Em toda a região a gente vai ter sol com aumento de nuvens e existe sim a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite no Vale do Paraíba, no Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. E as temperaturas continuam bem elevadas. São José dos Campos e Caraguatatuba, a máxima prevista para hoje é de 31 graus. Campos do Jordão deve chegar aos 27 graus nesta quarta-feira. Agora, em São José dos Campos, temos 22 graus. 7h27. Repita. 7h27. E um acordo judicial vai reestruturar o cadastro único, CadÚnico, de forma a facilitar o acesso aos programas sociais do governo federal. Ele foi assinado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da União. Além de garantir o benefício a cidadãos que atendam aos requisitos dos programas, o acordo prevê, em caráter emergencial, o repasse de R$200 milhões a municípios e estados em março e abril. Isso para auxiliar na reestruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social, possibilitando a busca ativa pelas pessoas que têm direito aos benefícios sociais. Para tanto, serão capacitados 12 mil agentes em todo o país. E o ano de 2022 foi marcado por um aumento no número de roubos e furtos de celulares no estado de São Paulo. O levantamento é da Fundação Álvares Penteado, a FECAP, realizado a partir da compilação de boletins de ocorrência registrados pela Secretaria de Segurança Pública. Ao todo foram registrados 65.700 boletins de ocorrência de roubo, com um aumento de 34,81% em relação a 2021. Já com relação aos furtos, foram 51 mil ocorrências, com crescimento de 54,6% em comparação ao ano de 2021. Bem, neste ano, um período marcado por furtos de celular é esse que estamos vivendo agora, né? O Carnaval. São Paulo está sendo campeão nessas ocorrências. Felizmente a polícia está agindo e tirando esses bandidos de circulação. 7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço
Domiciliar Cooper, 2139-2230. 7h32. Repita. 7h32. O abono salarial PIS/PASEP pago no ano passado, referente ao ano base 2020, não foi sacado por quase 400 mil pessoas. O total ainda disponível é de 357 milhões de reais. Do total de trabalhadores, 120 mil não sacaram 100 milhões de reais do PIS e 279 mil não retiraram 257 milhões do PASEP. Os dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho foram atualizados até 26 de janeiro. Do total, 99,47% dos trabalhadores já sacaram o PIS e 89,81% o PASEP. Os pagamentos do abono salarial ano base 2020 terminaram no dia 29 de dezembro do ano passado. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, vai financiar um projeto de pesquisa de um grupo de instituições e universidades brasileiras para detectar terremotos e tsunamis em tempo quase real. Em meio ao cenário de destruição causado pelo terremoto que atingiu parte da Turquia e da Síria e matou mais de 37 mil pessoas, a ciência busca avançar no monitoramento e na caracterização dos movimentos de falhas geológicas. Até o momento, não existem instrumentos capazes de prever tremores. Entre as instituições e universidades atuantes no projeto estão o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Universidade do Vale do Paraíba, Univap, a Universidade de Brasília e o Instituto Global de Física de Paris. Olha, Moreno, como é que tá o nosso dinheiro, hein? Quer dizer, o dinheiro dos outros, né? Porque eu não tenho. O nosso já acabou, né? Hoje já já era. Hoje é dia 15, na primeira, dia 5 já acabou, não tem mais, né? Agora, para falar dos investidores, aliás, você sabe que no Brasil tem muita gente que tem muito dinheiro, né? A gente faz parte de uma turma meio à parte, né? Acabei de ver aqui na internet que um cidadão aí investiu dinheiro naquele evento, né? Naquele trabalho do Ike Batista e perdeu tudo. E agora na Americanas também perdeu tudo. Dois investimentos que para ele não deram certo. Aliás, é uma coisa que a gente sempre fala, né, Clemente? O dinheiro fácil não existe. Não. Quando você vê, a gente tem uma situação, inclusive está muito forte, muito evidente, dos investidores, dos day traders, que está muito assim em evidência aí pelas redes sociais. Toma cuidado, dinheiro fácil não existe. Ou melhor, invista simples, né? Exatamente. Não queira crescer o olho aquele que não entende, que com certeza muitas vezes vai quebrar a cara, infelizmente. Por exemplo, a gente está falando de investimentos, né? O pessoal fala, não, porque vai ter ganho de 50%, 60%. Não existe isso. Só para você ter uma ideia, o dólar comercial ontem encerrou a sessão com alta de 0,42%. A gente está falando de 0,42%. A cotação ficou em R$5,19. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, que reúne aí as empresas mais negociadas, encerrou em queda de 0,91% aos 107.848 pontos. E o euro fechou cotado a 5,58 com alta de 0,6%. Ou seja, é o que a gente está dizendo. Quando alguém chega para você e fala, não, vai render 30, 40, 60%. Isso não existe. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street fecharam com resultados mistos ontem. Isso depois que os dados de preços ao consumidor por lá, para janeiro, tiveram pouco efeito aí na mudança de expectativas sobre a trajetória do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, em relação ao aumento das taxas de juros. O Nasdaq ganhou 0,57%, foi a 11.960 pontos, e o Dow Jones caiu 0,46% e fechou em 34.089 pontos. 7h36. Repita. 7h36. E governadores se reuniram ontem com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para pedir apoio do Legislativo a medidas de compensação financeira aos estados. Os governadores argumentam que em 2022 houve perda na arrecadação em razão das mudanças no ICMS, o imposto estadual sobre itens como combustíveis. Após o encontro com os presidentes da Câmara e do Senado, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, disse
disse que os governadores estimam o montante a ser compensado em 45 bilhões de reais. O objetivo do grupo é garantir a compensação sem que haja aumento de preços para o consumidor. E o Serviço de Atendimento ao Trabalhador, o SAT de Guararema, atualizou a lista de vagas dos postos de trabalho do município. 3 vagas que foram abertas recentemente precisam de colaboradores para início imediato: carpinteiro, armador e pedreiro. Outras 67 vagas também estão disponíveis, totalizando 70 oportunidades de trabalho para diferentes graus de escolaridade. A relação completa das vagas está disponível no site da Prefeitura de Guararema. E os combustíveis ficaram mais baratos nas bombas na segunda semana de fevereiro. Os preços médios da gasolina, do etanol e do diesel caíram nas bombas do país na semana passada. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do litro da gasolina comum passou de R$ 5,12 para R$ 5,08 entre a primeira semana de fevereiro e a segunda semana de fevereiro, que compreende o período entre os dias 5 e 11. O litro mais caro custou R$ 6,99 e foi encontrado em um posto na capital paulista. E o mais barato saiu por R$ 4,09 e foi achado em um posto em Florianópolis, a capital de Santa Catarina. O preço médio do litro do etanol, concorrente direto da gasolina nas bombas, também baixou na semana passada. Passou de R$ 3,82 para R$ 3,80. Segundo o levantamento da ANP, o valor mais alto encontrado foi de R$ 6,49 e o menor de R$ 3,09 o litro. Com relação ao diesel, os números do monitoramento da agência mostraram que o valor médio passou de R$ 6,29 para R$ 6,23 o litro. No entanto, teve motorista que precisou desembolsar até R$ 7,99 pelo litro do combustível usado em caminhões. De acordo com a ANP, o posto com o preço do diesel mais caro do país fica no estado do Pará. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, inaugurou ontem uma sede em Caraguatatuba. O atendimento será concentrado no bairro Sumaré, no mesmo prédio do Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT. De acordo com a Prefeitura, em Caraguatatuba, a demanda de jovens pelo mercado de trabalho é alta. De 300 atendimentos realizados pelo PAT por dia, cerca de 50 são de jovens. Agora são 7h39. Repita. 7h39, virou aqui agora 7h40. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h44. Repita. 7h44. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Champions League, em um jogo que começou sem grandes emoções no primeiro tempo, mas decolou no segundo, o Bayern de Munique foi superior e largou em vantagem sobre o Paris Saint-Germain nas oitavas de final. Jogando na França, a equipe alemã fez 1-0 com Coman e agora jogará pelo empate no jogo de volta em Munique no dia 8 de março. E o Milan venceu o Tottenham por 1-0 no estádio San Siro. O espanhol Brahim Dias marcou o gol do Milan. A partida de volta será no dia 8 de março em Londres e o time italiano terá vantagem do empate. Já a equipe inglesa precisará vencer por 2 gols de diferença. E uma das posições que o Palmeiras busca reforçar no mercado é o ataque.
O clube avalia que precisa trazer um ponta para completar a lista de opções para Abel Ferreira e prepara o próximo passo nesta janela. Michael do Al Hilal da Arábia Saudita permanece como um dos principais alvos no setor. O clube já tinha feito um contato pelo velocista de 26 anos de idade, mas a disputa do Mundial de Clubes fez com que a diretoria saudita adiasse qualquer definição. O jogador já demonstrou sua vontade de voltar ao Brasil, mas o Al Hilal não facilita sua liberação, ainda mais pela punição da FIFA que o impede de fazer novas contratações. Outros clubes do Brasil também querem Michael, como o Grêmio. O trabalho no Palmeiras agora é conseguir convencer a diretoria saudita e dar sequências às negociações. Contratado em 2019 para ser protagonista, Luan vive enorme declínio técnico e de valorização no Corinthians. O meia de 29 anos viu seu valor de mercado desabar e está encostado pelo clube paulista, que tenta a rescisão imediata de seu contrato. Luan tem vínculo com o Timão até dezembro de 2023 e, diante do insucesso nos últimos anos no próprio alvinegro e também em um período de empréstimo no Santos, viu os interessados em seu futebol sumirem. O jogador é considerado peça caríssima para pouco que entregou recentemente. O meia tem ainda muitos meses de salário a receber pelo vínculo e por isso a conversa pela rescisão não é um tema fácil. Luan quer o que tem de direito e o Corinthians, por sua vez, quer se livrar de um peso em sua folha salarial para abrir espaço para novos atletas. E a novela de Daniel Alves na Espanha ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal espanhol Ara, um áudio de uma das câmeras de segurança da Boate Sultan flagrou o jogador chamando a jovem para ir ao banheiro. O jogador é acusado de agressão sexual e está preso preventivamente. Além disso, os áudios confirmariam que a mulher não teria noção de que o jogador estava chamando para ir ao banheiro. E os clubes da Série A do Brasileirão aprovaram por unanimidade o aumento do limite de estrangeiros permitidos por cada partida da competição. Os times agora poderão usar 7 jogadores de outros países e não mais apenas 5. E para terminar, um dos homens mais ricos do mundo, o empresário Elon Musk, de 51 anos, está disposto a fazer uma oferta de 4 bilhões e meio de libras, mais de 28 bilhões de reais, para comprar o Manchester United, que foi posto à venda pelos Glazers. A informação é do jornal inglês Daily Mail. Não faz muito tempo que o atual dono do Twitter havia comentado sobre a possibilidade de adquirir o gigante inglês. Em agosto de 2022, Elon Musk chegou a brincar sobre o assunto, dizendo que se comprasse algum clube de futebol, seria o Manchester United, por ser o time que ele torcia durante sua infância. Elon Musk tem uma fortuna avaliada em cerca de 178 bilhões de dólares, aproximadamente 918 bilhões de reais, de acordo com os dados do ranking diário de bilionários da Bloomberg. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h53. Repita. 7h53. E vamos de radares, Elai Moreno. Vamos lá então, Clemente, em São José dos Campos. Jornal da Manhã. Radares. Atenção, você motorista ouvinte aqui do Jornal da Manhã. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e também na Avenida São José, no Jardim Bela Vista. Velocidade máxima permitida nestas duas avenidas é de 60 km por hora. E Fumacê, Sena. Região Central em São José dos Campos para hoje. Avenida João Guilhermino, Vila Paganini, Jardim Matarazzo, Vila Progresso, Vila Santa Luzia, Vila Santa Cruz, Igreja Matriz, também na Rua 7 de Setembro, Rua 15 de Novembro, Avenida São José, Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha, Vila São Pedro, Monte Castelo e Jardim Paulista. E agora atualizando as estradas que cortam a região do Vale do Paraíba também, as ruas e avenidas de São José e Jacareí com Eloy Moreno. Rádio Jovem Pan. Estradas. Clemente, foi bom você fazer essa observação aí para os nossos ouvintes em relação a ruas de São José dos Campos e Jacareí, ruas e avenidas, viu? Porque tem alguns pontos, de forma geral, principalmente falando de São José dos Campos, a gente está com vários pontos de lentidão pela cidade toda, Rua Caravelas, Jorge Eastman, ali na região da Vila Industrial, são vários pontos, mas tem alguns que estão um pouco piores do que esses que a gente está citando aqui. Por exemplo, a região ali do Jorge Zarur, né, do Vidoca ali, aquele trecho da Jorge Zarur, depois logo na sequência Eduardo Cury, aquele pedaço todo ali entre a saída do anel viário, a ponte estaiada, a rotatória ali do Termas do Vale, o pessoal que está descendo ali pela Via Oeste, situação bastante complicada neste momento, com trânsito muito lento, viu? Para o motorista de Jacareí, saída pelo Getúlio Vargas, quem está saindo ali da Vila Branca, que vai acabar encontrando a Getúlio Vargas ali em direção à rodovia Presidente Dutra, também muito complicada a situação neste momento. A gente inclusive agradece aos nossos ouvintes que também estão contando pra gente, mandando até fotos. O pessoal tá parado, então até dá pra tirar foto, né? Situação... O dia que aquilo, o pessoal vai se sentir saudade, viu? Vai. Pena que vai demorar muito para isso acontecer, mas essa é uma saudade que a gente vai sentir e não vai reclamar não, né? Agora, falando da rodovia Presidente Dutra, também são vários pontos de lentidão no sentido São Paulo. A lentidão está começando ali na altura do Eugênio de Melo, quilômetro 138, mais ou menos pela pista expressa, vai até ali, um pouco mais complicada até o trecho ali da saída do Santa Inês, daquele viaduto, depois continua com trânsito intenso, mas aí acaba fluindo um pouco pela pista expressa. Na pista marginal, naquele trecho ali próximo da Revap, quilômetro 144, também tem trânsito lento agora pela Dutra. 153 pela pista marginal, um pouco antes ali da saída para Johnson, mais um ponto com lentidão neste momento. E no sentido Rio de Janeiro, também tem lentidão a partir do quilômetro 148 pela pista marginal. A concessionária informa que aí no 148 o problema é o trânsito interno. A gente tem lentidão também a partir de Guarulhos, tráfego intenso ali na pista expressa no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 204, pelo menos 6 quilômetros de lentidão nesse trecho. Depois, ainda pela expressa, mais um ponto com lentidão a partir do quilômetro 217, pista marginal 214, 218 sentido São Paulo também tem obras, e ainda na marginal, tráfego intenso também na altura do quilômetro 218, vai ali até o 224 com aquele famoso anda e para, né? Chegada a São Paulo pela Dutra tem trânsito intenso, mas sem lentidão.
Rodovia Ayrton Senna segue também com trânsito fluindo bem. A mesma coisa para o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto no trecho do Vale do Paraíba, trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas têm situação semelhante neste momento. Tempo parcialmente nublado, trechos com sol, trechos nublado, trânsito fluindo bem. Balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, operando com tempo bom e espera de aproximadamente 30 minutos para embarque. 7h58. Repita. 7h58. Muito bem, vamos ao destaque final. O Tribunal de Contas da União, TCU, abriu uma investigação para apurar suspeitas de irregularidades na atuação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, em casos relacionados à partilha bilionária de royalties da exploração de petróleo entre municípios. A denúncia identificou o uso da associação NUPEC por advogados para firmar contratos sem licitação com as prefeituras e representá-las junto à Justiça e à ANP na questão da distribuição dos royalties. Ao menos 20 municípios tinham contratos com a entidade e conseguiram, por liminar, direito a receber dinheiro no montante de R$1,5 bilhão de reais. Com as liminares, os advogados procuravam diretores da ANP e, com o apoio de políticos, tentavam acelerar a liberação das verbas. Se constatadas irregularidades por parte da ANP na distribuição dos royalties, a agência poderá ser enquadrada em vários crimes, entre eles desvio de conduta de servidores, além do agravamento e ônus financeiro pela judicialização das transações. A ANP afirmou que está prestando todos os esclarecimentos ao TCU e determinou auditoria interna para apurar o caso. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. INPE em São José dos Campos comemora 30 anos de funcionamento do satélite de coleta de dados. Agências bancárias fecham durante o feriado de Carnaval e São José dos Campos registra alta de 20% em emprego na indústria. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.